Olá, gente querida! Hoje é terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 17 de novembro, e a Igreja celebra a memória de Santa Isabel de Hungria. O texto do Evangelho que a liturgia nos propõe é de Lucas 19, de 1 a 10, a conversão de Zaqueu. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, olhemos um pouco para a vida de Santa Isabel de Hungria. Aqui na nossa diocese há uma paróquia dedicada a ela, no distrito de Rainha Isabel, município de Bom Conselho. Ela foi uma princesa e viveu no século XIII, na Hungria. Ela era parente de diversas mulheres da realeza que também foram canonizadas. Ela foi dada em casamento ao príncipe Luís IV. Viveram um matrimônio muito santo e abençoado com 3 filhos. Luís governou santamente e viveu o matrimônio apoiado em fortes princípios cristãos. Isabel encantou-se pela espiritualidade franciscana, dedicou-se a um intenso apostolado de caridade, sempre regado com doçura e grande amor a Deus e aos pobres. Luís faleceu prematuramente por causa de uma epidemia e ela sofreu perseguições no palácio. Foi expulsa do castelo com os filhos, depois ela confiou os filhos a parentes e se consagrou inteiramente na Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Posteriormente ela foi restaurada em suas posses e títulos, mas preferiu viver na mais absoluta pobreza. Renunciou aos títulos e utilizou todo o dinheiro para cuidar dos pobres. Fundou um convento e depois fundou também um hospital em Marburgo para cuidar das vítimas de pestes especialmente. Morreu em 1231, aos 24 anos de idade, e foi canonizada 4 anos depois. Também foram canonizados o seu esposo, Luís, e uma de suas filhas, Gertrudes, a famosa Santa Gertrudes. Santa Isabel foi declarada patrona da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. É um grande exemplo de uma pessoa nobre e rica que se dedica inteiramente aos pobres. Olhando para o exemplo de Santa Isabel de Hungria, agora olhemos para a conversão de Zaqueu. O texto do Evangelho de hoje narra o outro episódio
acontecido em Jericó, o encontro de Jesus com Zaqueu. Jesus já curou um cego que estava à beira do caminho, na entrada de Jericó. Agora encontra alguém que é muito baixo, mas deseja vê-lo. Zaqueu. O nome Zaqueu, em hebraico, significa puro, inocente. Ao menos neste momento, não é esse o caso. Em Jesus ele vai reencontrar a sua pureza por meio do perdão oferecido por Deus. Jesus então está atravessando a cidade. Podemos dizer que é a graça de Deus que passa. É a graça de Deus que bate à nossa porta e chega à vida e à família de Zaqueu. Ele é chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó e ficou muito rico explorando os pobres. Não é simplesmente como Mateus, um cobrador de impostos. Ele é chefe, tem acesso a muito dinheiro e dinheiro sujo. Defraudou muita gente. Os romanos simplesmente cediam em arrendamento a cobrança de impostos de uma cidade. Só exigiam que aquela pessoa que pagou o arrendamento mandasse a soma em dinheiro, a quantia que havia sido estipulada. Quando o arrendatário iria cobrar da população, sempre e muito. Cobrava muito a mais, e este lucro lhe pertencia. Sobre a baixa estatura de Zaqueu, os padres da igreja têm interpretações muito bonitas, sempre na linha moral e espiritual. Aquele que era inocente, Zaqueu, tornou-se avarento, tornou-se ladrão, tornou-se desonesto. Mas percebe-se que no coração de Zaqueu há uma sede de Deus, há um desejo de Deus, de conversão, de mudança de vida. Ele quer ver Jesus, quer encontrá-lo. No desejo de ver Jesus, começa o processo da sua conversão. Ele não consegue imediatamente ver Jesus por causa da multidão. Só se consegue vê-lo verdadeiramente se sairmos do meio da multidão, do anonimato, dessa massa amorfa que nos impede de termos um encontro pessoal com o Senhor. É por isso que ele sobe numa árvore. Aquele que deseja ver, na verdade, primeiro, ele é que é visto por Jesus. E Jesus se convida, Jesus se insinua, Jesus se propõe e diz: hoje eu quero ficar na tua casa, Zaqueu. A reação de Zaqueu é de muita alegria. Há uma pressa bonita em Zaqueu. É a pressa do reino de Deus. Ele desce correndo da árvore. Nessa hora, os pretensamente puritanos, os pretensamente santos, os pretensamente justos se escandalizam, exatamente porque Jesus convive com pecadores públicos e tem comunhão de mesa com eles. Jesus entrou na casa de um pecador. Zaqueu se torna exemplo para qualquer rico que deseja alcançar a salvação. Depois de termos visto o exemplo de Santa Isabel de Hungria, de São Luís IV, ricos que se fizeram pobres por amor, encontramos agora Zaqueu, um rico
desonesto e ladrão, mas que deseja também intensamente alcançar a salvação. A conversão, de fato, se torna real quando ele decide devolver o que roubou. Ele decide entregar e ressarcir as pessoas que foram defraudadas. No texto do Evangelho, aparece também uma característica muito própria de Lucas, a palavra hoje. Jesus diz: hoje a salvação entrou na tua casa. Não é simplesmente um advérbio, não é simplesmente um tempo cronológico, é o kairós de Deus, é o tempo da graça, é o tempo da salvação. No Evangelho de Lucas, é também o hoje do Natal, é o hoje do ministério iniciado na sinagoga de Nazaré, é o hoje das curas e prodígios, é o hoje da conversão de Zaqueu, é o hoje do malfeitor na cruz, acolhido no paraíso. Esse é o hoje da graça de Deus. E a graça passa em nossas vidas. Não deixemos que a graça de Deus passe em vão. Um abraço a você. Deus o abençoe e o guarde. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.